Você sabe, e muito bem, que a economia do país é algo preocupante, para dizer o mínimo, no cenário atual. O dólar na estratosfera, a inflação prejudicando as suas compras e por aí vai. Bom, nós vamos descobrir quais são as perspectivas para o futuro do nosso bolso? Então vamos. Quem traz as atualizações sobre o mundo da economia é a comentarista e parceira nossa, colaboradora do Todo Seu, Denise Campos de Toledo. Venha cá, meu amor. Você está linda. Vai para a televisão? Olha só. Boa noite. Boa noite, Denise. Olha o look, meu Deus do céu. Não é, é uma artista, não é uma comentarista de economia. Tudo bom? Tudo bem. Xará. Mas tem que ser artista para lidar com a economia agora, né? Que coisa. No dia a dia, né? Todo brasileiro. Que preocupação. Que preocupação. Você não faz ideia. Bom, dólar, como eu falei, altíssimo, nas nuvens. Por que o dólar turismo, todo mundo pergunta, por que o dólar turismo é mais caro do que o dólar comercial? E como é que você enxerga essa história nos próximos meses? Olha, eu acho que tem uma tendência muito forte ainda, Rony, de o dólar subir. Primeiro, por todas as incertezas que nós temos aqui no Brasil, né? É um prato cheio para pressão no mercado financeiro, o dólar é um termômetro importante, aí você tem preocupações no campo econômico, dúvidas com o ajuste fiscal, fragilidade do governo, o governo vem perdendo terreno, entrou numa situação de conflito com o Congresso, que pode acabar minando o ajuste fiscal. Então, nós temos esses fatores aqui. E no exterior, continua muita pressão, o dólar subindo frente a outras moedas, porque a previsão é de alta dos juros nos Estados Unidos. E aí você pega uma economia que já atrai muito investimento, é um porto seguro que vai oferecer uma rentabilidade maior. Então, nós tivemos hoje muita pressão que veio de fora, não foi só o fator interno, então hoje o dólar voltou, o comercial à faixa dos 3,13. E aí o turismo corre sempre num patamar mais alto, é uma questão de mercado. Quando você gasta no exterior com o cartão de crédito, você paga o dólar turismo e isso tem dado muita dor de cabeça, né? 6% a mais no IOF. Que coisa... O IOF no cartão, né? Mas de qualquer modo é mais caro o dólar turismo. Mas é tão perverso tudo isso, meu Deus do céu. Foi uma tentativa do governo, eu acho que na época, não só de segurar o dólar, mas principalmente de aumentar a arrecadação. O brasileiro estava gastando muito lá fora, então ele conseguiu uma arrecadação importante cobrando o cartão de crédito. E juros? Na forma de juros, vão aumentar mais? Alta, bom, também alta. A tendência também é essa, se fala em 13% da taxa básica, só que pode subir mais, inclusive por conta do dólar mais alto, porque ele encarece os importados. Que passe de 13, eu pessoalmente. Então, exatamente, porque aí você vai ter uma pressão maior de inflação, porque importado fica mais caro. Muitas empresas têm custo em dólares, têm matérias-primas, têm insumos, têm peças, componentes importados, porque a indústria perdeu muito espaço. Então, nós temos boa parte da produção brasileira que tem na composição produtos importados. Alimentos que têm cotação no exterior ficam mais caros, então há uma possibilidade boa de a inflação deixando chegar, por exemplo, à faixa dos 8%. Aliás, agora em março já chega. Depois Você pode ser. Brincando? Porque a gente já começou o mês com mais um aumento da tarifa de energia. Então, a tendência de a inflação em 12 meses chegar a 8% agora em março. Meu Deus, tudo all over again, tudo de novo? Ninguém aguenta. Não é uma hiperinflação, né, Rony? Mas o problema é que quando chega em 8, se você não tomar cuidado, chega a 9, chega a 10, e é exatamente por conta disso que o Banco Central deve aumentar os juros. E essa história do imposto de renda, a correção agora mudou, quer dizer, bateram de novo no governo, que parece que é de vidro. Foi uma vitória parcial, uma derrota parcial, na verdade. Né? Joaquim Levy foi no corpo a corpo tentar evitar uma nova derrota, porque na semana passada foi muito pesado e foi o que provocou essa última onda do mercado financeiro, sim. A disparada do dólar, porque Renan Calheiros simplesmente devolveu uma medida provisória que mexia muito com o custo das empresas, alterava totalmente a desoneração sobre a folha de salários, então ele rejeitou. Teve o componente político, claro, uma situação de confronto, pelo procurador. Mas até com uma boa justificativa, né? Porque de repente as empresas não sabiam mais com que trabalhar, porque eles imaginavam uma situação permanente de desoneração sobre folha de salários e aí o governo, para fechar as contas, aumentou essa tributação. Então houve essa devolução. E aí agora, em relação à tabela do imposto de renda, Joaquim Levy quis preservar pelo menos algum ganho. Conseguiu, para o trabalhador não faz tanta diferença assim, o de menor renda vai ter uma vantagem um pouco maior. Né? Você vê alguma perspectiva de melhora na economia? A curto nunca, eu sei. A curto prazo nunca, né? Talvez nem médio. Eu imagino um ano muito difícil.
de inflação alta, de juros elevados, de desajuste, de um modo geral, da economia. A gente deve ter uma recessão esse ano, até em função do ajuste. A conta veio muito mais pesada do que se imaginava. Sem dúvida. Então, o Joaquim Levy está tendo de lançar muitas medidas que penalizam a economia. Então, vem tarifaço de energia, tem aumento de impostos, corte de desoneração, o dólar mais alto, corte de benefícios, corte possivelmente de investimentos, inclusive em áreas prioritárias como a educação. A pátria educadora vai investir menos. Aham. O pátria educadora, gente. Você quer ensino pior do que o que existe no Brasil atualmente? E imaginar uma reformulação no ambiente que o governo tem que economizar. Tem que cortar investimentos. E vai ter que cortar esse, seguramente. Nunca foi prioridade. Não, já cortou, né? Já começou a cortar. E agora, inclusive, aqueles programas importantes de financiamento de ensino superior, está tudo atrasado, o governo está atrasando, está tentando controlar. E aí se perdeu na burocracia, as pessoas com medo de não conseguir pagar a faculdade. Então, é uma situação muito difícil de desarranjo, que vem de anos de uma política muito equivocada. E agora você tem que colocar a casa em ordem. É a mesma coisa de uma família que foi se endividando, gastando muito mais do que podia, ficando feliz de ter muita coisa em casa. Uma hora você tem que falar, você não tem mais crédito, você não vai conseguir mais empréstimo porque você perdeu credibilidade. E aí o que você faz? Você corta tudo, você corta até despesa básica, você possivelmente vai ter que cortar o ensino do teu filho particular. E é mais ou menos isso que o governo está fazendo. Se conseguir fazer bem feito, ótimo. Cria uma situação melhor, de maior confiança mais à frente. Agora, o problema é se parar no caminho. Aí o risco é maior. Problemas de gestão o tempo inteiro. Problemas de gestão. Um desafio de competência agora. Vamos ver. Não anima muito, né, Rony? É um negócio difícil. Quando você fala em competência, já começa a tremer um pouco. Vamos ver o que o... Tem uma nova equipe, né? Tem. Está lá, está brigando e está brigando. A pressão que o Levy sofre é tão brutal que eu tenho medo também de ele não aguentar o rojão, viu? Sabe quando devolveram aquela medida lá da desoneração, circulou pelo mercado muito boato de que ele pediria demissão. Porque a situação fica inviável, e aí foi um dos motivos de o dólar disparar logo de início. Né? Porque criou uma instabilidade. Se ele sai, o que acontece? A presidente também ficou um pouco refém dessa situação, né? Sem dúvida. Ela tem que preservar, mesmo que às vezes ela dê um pito nele e uma bronca aí publicamente, ela tem que endossar esse programa de ajuste. É lógico. Tem que endossar. É lógico. Os equívocos são monumentais o tempo inteiro, gente. Exatamente. Então tem que ter um apoio, uma âncora de credibilidade para gerar um mínimo de confiança, né? Outro dia eu estava vendo uma coisa aí. Eu estava lendo um artigo que uma questão importante é a natalidade atual que está caindo no mundo inteiro. Na Alemanha já é -2, o índice de natalidade -2, né? E eu não sei, daqui a algum tempo a oferta de mão de obra vai diminuir. Isso também me assusta. Isso vai acontecer na produção global. Aqui no Brasil a gente vai de carona. E eu tenho medo que esse cenário possa dificultar o tal combate à miséria. Olha, tem vários aspectos nessa questão da queda da natalidade. Em princípio, é positiva porque você tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho. Isso aconteceu, inclusive, no Brasil. E aí você tem menos pressão de procura. E aí a taxa de desemprego fica baixa. Correto. Só que você vai criar um desequilíbrio mais à frente porque essa população vai envelhecendo, vai depender de recursos da Previdência, de assistência médica, entra nas contas do setor público. É um problema no mundo inteiro, aliás. Claro, a Europa envelheceu demais e já tem esse problema. Então, você chega a uma fase em que o número de trabalhadores deveria crescer muito mais para sustentar os mais idosos que dependem da Previdência. Então, você cria um desequilíbrio muito grande. Por isso que há uma revisão das regras da Previdência no mundo todo. E no Brasil nós tivemos esse problema no ano passado de um número muito menor de pessoas entrando no mercado de trabalho, o que também tem relação com a natalidade. Mas é isso, os casais estão tendo menos filhos, tendo filhos mais tarde, optando por não ter filhos, caiu muito a taxa de natalidade. Em princípio, como eu disse, é positivo, porque você tem condição de dar uma formação melhor para o seu filho. Não é? Você tem condição de preparar melhor essa mão de obra e se ela é mais escassa, ela tem um tempo maior de formação, eu acho que é positivo por aí. Mas você cria uma desorganização mais à frente. Mas em contrapartida, Anise, eu acho que no futuro a mão de obra teria a tendência de diminuir mesmo em função das novas tecnologias. Né? Também. Sei lá, vai ser É a substituição do homem pela máquina. Pela máquina. O mundo vai ser muito mais produtivo nesse sentido. O sistema produtivo é muito mais simples, claro, muito mais automatizado. Claro.
A própria educação, tudo Agora, isso... eu acho que o grande problema é a Previdência, que já é um problema aqui no Brasil. E no mundo, né? No mundo todo, não é só uma questão do Brasil. A Europa passou uma crise seríssima e teve que reformular muita coisa em relação aos benefícios, cortar benefícios dos aposentados, porque não conseguia sustentar tudo o que estava previsto. A Europa tem direitos trabalhistas, direitos aposentados muito maiores. Não é? Então, teve que cortar por conta disso. Tem países que estão estimulando o nascimento, como é o caso da Itália. Exatamente. A própria Itália, todas as nossas leis sociais de trabalho são cópia do Estado fascista de Mussolini, a Carta del Lavoro. Então, na época do Getúlio Vargas, ele assumiu a Carta do Lavoro aqui para o Brasil, que é italiana, então também é europeia. Não, mas tem essa questão de querer que nasçam mais crianças para você ter uma mão de obra, para você ter mais trabalhador para pagar a contribuição para sustentar os mais velhos. Né? Então você cria uma situação, os mais velhos que chegam numa fase que tem uma dependência maior, não tem filhos para sustentar. Exatamente. Né? Como acontece, por exemplo, o Japão e a China obrigam a família a sustentar os mais velhos, porque tem um sistema diferente. Agora, o Brasil não está preparado para isso. Não né? está É mesmo. uma coisa que tem que colocar também nessa agenda complicadíssima que nós temos. Né? Ai, Deus. Denise, que as coisas melhorem. Que a gente possa falar de coisas boas. Obrigado por ter vindo. Abre o jornal todo dia, entra em pânico. Obrigado por ter vindo, ter nos ajudado. Quero voltar para falar de coisas boas, quando a economia estiver bem. E como é que está indo aqui no Jornal da Gazeta? Uma delícia, está ótimo. Ai, que bom. Começou semana passada, terça e quinta. Olha, a terça e quinta, essa brilhante economista, que é comentarista de economia há tanto tempo, da própria televisão, está com a gente aqui. Ela já é comentarista na Jovem Pan. Agora está aqui na nossa Gazeta, na nossa casa também, às terças e quintas no Jornal da Gazeta. Obrigado, meu amor. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado, amor. Um beijo grande, viu? E vamos torcer para que tudo mude. Eu não acredito muito, não. Quem sabe, né? Vamos torcer. O brasileiro acredita, né? Obrigado, amor. Obrigado.